Essa visão de Deus, o mundo espiritual está em movimento. O mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo, porque esse mundo físico foi criado pelo mundo espiritual. Enquanto nós estamos aqui cultuando ao Senhor, deixa eu estourar alguns balões aqui antes de nós começarmos. A primeira coisa que você precisa entender é que nós estando aqui, você não veio buscar a sua bênção, amém? O culto tem a ver com você se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável. Você veio trazer adoração. Lembra aquela mulher que vem com nardo puro, com perfume? Maria, ela vem aos pés de Jesus e ela estava cultuando. E como ela cultua? Ela entrega nos pés de Jesus o que mais precioso ela tinha. E era 1 ano de trabalho o valor daquele nardo que ela derramou totalmente nos pés de Jesus. Antes de eu entrar nessa palavra, eu preciso que você entenda o seguinte: se você ainda talvez não entregou toda a sua adoração, nós adoramos, nós já choramos, já glorificamos ao Senhor aqui, maravilhosa a unção que está sobre esse ambiente. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus quer nos levar a níveis maiores ainda nessa noite. Você crê nisso em nome de Jesus? Sabe, aonde o Senhor quer nos levar é um lugar que não há limitações. É um lugar onde a ansiedade não te pega, é um lugar onde a tristeza não está, é um lugar onde não há crises, aonde há um lugar perfeito, e esse lugar as dimensões espirituais, amém? Você precisa entregar, o caminho é se entregar, porque quando você se entrega, a Bíblia diz assim que aqueles que são gerados do Espírito são como o vento, amém? Não sabe de onde vem nem para onde vai. Em outras palavras, sabe o que esse texto quer dizer? Que quando nós nos entregamos totalmente, nós entregamos do Espírito Santo. Sabe aquele louvor que fala assim: eu navegarei? Teve uns irmãos que já levantou, quase saiu correndo. Eu não vou cantar, eu prometo que eu não canto mais. Exatamente esse louvor, quando nós nos entregamos, o barco, o veleiro, ele depende do vento para ele ser conduzido. E você no culto é a mesma coisa. Quando você se entrega, o Espírito Santo começa a te conduzir a lugares que você nunca imaginou que ele te levaria. O que eu quero falar para você é que existe uma dimensão para que você conheça. Eu sempre brinco aqui com os irmãos, eu falo: esse louvor não deveria ser eu navegarei, deveria ser eu mergulharei. E Deus vai nos levar em lugares mais profundos nessa noite, amém? Que coisa maravilhosa, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, você que trouxe. Se você não trouxe, tem um telão aqui, e glória a Deus pelo nosso telão que ficou pronto, né? Ficamos aí alguns dias em manutenção e faz falta. Abra por gentileza em João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Dá para você dar um glória bonito? Curve a sua cabeça por um minuto. Consolador. Isso. Se você sabe, declare isso em nome de Jesus. Ah, nós te amamos, Espírito Santo. Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Declare isso de todo o teu coração, Consolador. Consolador, te amamos, Senhor. Mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Glória a Deus.
Há uma unção para você nessa noite. Não sai daqui. Obrigado, Senhor. Meu peito dói, minha alma chora. Se tu sair, Declare isso com toda a sua força em nome de Jesus. Consolador. Isso. Mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, foste escapou. Quando meu coração calou, foste o intercessor, o meu ajudador, o meu consolador. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Flua sobre as nossas vidas nessa noite, Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará o outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém? João 14 é um contexto muito intrigante da palavra de Deus. Deixa eu aqui mostrar para você o que estava acontecendo em João capítulo 14. Se você começar a ler João 14, desde o capítulo 1, está escrito assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não haveria dito que eu vou preparar outro lugar e eu vos levarei para mim. O que Jesus estava querendo dizer é que ele teria que partir. Sabe, irmãos, nos colocamos agora no lugar dos discípulos. Os discípulos eram pessoas comuns, como você também era comum antes de conhecer a Cristo. Eram trabalhadores, pescadores, alguns soldados, enfim, eram pessoas que estavam em conflito, eram pessoas que estavam passando por debilidades, aonde não havia esperança. A Bíblia diz assim que antes de Jesus não havia expectativa de vida nenhuma em nós estávamos num terrível charco de lodo. Eu quero que agora você se imagina lá no passado, tantas coisas que aconteceu com você, tantas dificuldades que veio sobre você. E durante todas essas dificuldades, de repente você conhece Jesus e a sua vida é totalmente transformada. Aí eles começaram, através do ministério de Jesus Cristo, os 12 discípulos, a não simplesmente estar com Jesus num domingo à noite, a não estar com Jesus simplesmente a cada 15 dias, ou num acampamento, ou num congresso. Eles literalmente moravam com Jesus. Aonde Jesus estava, eles estavam atrás. E é interessante que esse é o discipulado.
Hoje eu estava conversando com alguns irmãos, nós estávamos falando sobre discipulado. Discipulado não tem a ver com você estar aqui domingo à noite. Eu costumo dizer que nós somos aqui um pouco das antigas. Nós mandamos mensagem, você falta do culto, nós mandamos mensagem perguntando como que você está. Nós visitamos, nós sentamos na mesa. Por quê? Na verdade, a transformação sim vem quando nós conhecemos a Jesus, mas é muito importante nós termos a comunhão para aprofundar ainda mais a transformação do Senhor sobre as nossas vidas. A Bíblia diz duas coisas interessantes. A primeira coisa que a palavra de Deus diz assim como ferro afia ferro, o seu irmão afia o seu irmão. Amém? Eu preciso de você, você precisa de mim. A Bíblia também diz assim que a comunhão, ela traz mais unção. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão, que escorre sobre a barba e passa sobre o corpo. Quanto mais comunhão nós tivermos, mais parecidos com Jesus nós vamos ficar. Mas eles havia algo especial. Sabe por quê? Porque eles estavam com Jesus 24 horas por dia. Que maravilhoso! Imagine você acordando do lado de Jesus. Imagine você tomando seu cafezinho da manhã do lado de Jesus. Imagine você vendo Jesus pregar o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E você está ali pessoalmente vendo, presenciando. Imagina quando Jesus cruzou com aquela mulher do fluxo de sangue e viu que ela foi curada instantaneamente. Agora imagine você vendo a filha de Jairo sendo ressuscitada. Agora imagine você na porta do túmulo de Lázaro. Lázaro já cheirava mal, mas Jesus falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. A vida deles, de algo comum, de algo monótono, de algo sem graça. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Sua vida está sem graça? Se a sua vida está sem graça é porque ela está precisando de Jesus. Eu sinto que o Senhor transformará corações aqui nessa noite. Amém? Eu sinto que o Espírito Santo vai pegar pessoas aqui por dentro e vai transformar. A preocupação deles foi: a nossa vida de comum, de monótona, de sem graça, foi para uma vida extraordinária. Uma frase que eu sempre falo é que quem vive com Jesus não morre de tédio. Cada dia é algo diferente, cada dia é um propósito novo, cada dia é um desafio novo, cada dia é uma batalha também que vem nova e nós vencemos em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Aí Jesus fala assim: vou ter que ir. Imagina a cabeça dos discípulos. Eu vou voltar de novo àquela vida sem graça. Eu vou perder tudo que eu construí durante esses 3 anos. Quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. A palavra turvo significa escuro. O coração deles estava escurecidos. É um termo que Jesus usa para falar para eles: vocês não precisam ficar preocupados. Deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca estará sozinho. Existe preocupação no teu coração nessa noite? Eu não sei qual é a preocupação que está dentro de você, mas deixa eu falar uma coisa: não se turbe o vosso coração. Uma das coisas que o Senhor tem falado com nós nesses últimos dias é: não viva por necessidade. As necessidades já foram supridas em Cristo Jesus, viva por propósito. Tem pessoas que vêm na igreja atrás de uma bênção, quando elas alcançam as bênçãos, elas não voltam mais. Não venha pela necessidade, venha pelo propósito. O propósito é exatamente o mapa que Jesus criou você para que você executasse aquilo que você nasceu para fazer nessa terra. Não existe uma pessoa sequer que nasça sem um propósito estabelecido por Deus para cumprir aqui. Mas sabe qual é o grande problema? Que nós separamos a vida secular da vida espiritual. Sabe, eu falei aqui semana passada sobre isso. Às vezes você é que nem o Clark Kent. Você anda por aí com a roupa de super-herói por baixo. A hora de vir para o culto, você arranca a roupa de Clark Kent e vem como super crente. E na verdade isso não é um propósito. Você precisa revelar a sua identidade. E a sua identidade é exatamente quem você é em Cristo Jesus. E estabelecer o seu propósito aqui na terra. E os discípulos preocupados. Sem a companhia dele, nós vamos voltar talvez ser piores do que nós éramos antes. E a partir de agora vem a notícia boa. E Jesus diz assim: vocês não precisam se preocupar. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Você não precisa mais se preocupar. Essa noite você receberá a solução para todas as suas preocupações.
E a solução para suas preocupações não tem a ver com você receber uma bênção, tem a ver com você entender a sua natureza. A resolução dos seus problemas não está em algo que Deus irá te entregar, mas está em você estabelecer aquilo que você foi chamado para fazer. A identidade dos discípulos foi totalmente transformada. E a preocupação deles era de novamente perder a identidade. Jesus fala assim: não se preocupem que eu não vos deixarei órfãos. Aqui está a nossa identidade. Eu quero que você se atente muito nesse detalhe. Eu não vos deixarei órfãos. Eu vou repetir isso de novo para você. Você nunca estará órfão. Você nunca estará sozinho. Você nunca estará abandonado. Sabe, existiam momentos da sua vida que talvez você olhou para a direita e falou: meus amigos não estão aqui. Você olhou para a esquerda e falou: minha família não está aqui. Mas mesmo nos piores momentos da sua vida, você não estava abandonado. Existia um que estava lá, e esse um que estava lá é exatamente o Espírito Santo de Deus. Quem é este? É aquele que não te deixou órfão. A cruz não foi simplesmente para perdoar pecados. A cruz foi para trazer uma nova natureza em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim que Jesus foi o Filho unigênito. A palavra unigênito significa o único gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz assim que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e Ele também vos ressuscitará. E sabe o que acontece na cruz do Calvário, quando Jesus ele ressuscita ao terceiro dia? Ele encontra com os discípulos em João 20, e a Bíblia diz assim que ele sopra sobre os discípulos. Ele fala para os discípulos: recebam o Espírito Santo. As pessoas acham que o Espírito Santo desceu em Atos 2. Ali ele desceu com o poder dele, com os dons espirituais, mas ele produz o novo nascimento. Pastor, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é quando você entrega a sua vida para Jesus, e naquele momento os seus pecados eles estão totalmente perdoados, a velha natureza morre para o mundo, a natureza adâmica morre, e você nasce agora uma natureza em Cristo Jesus, amém? Jesus foi o primeiro gerado pelo Espírito Santo, mas depois de unigênito ele se torna o primogênito. E quem é o primogênito? Primogênito ele se torna o irmão mais velho de uma linha de filhos que seriam gerados no Espírito. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você foi gerado no Espírito. Você é uma nova criação. Sabe o que acontece nesse momento agora? Nesse momento, o novo nascimento, instantaneamente o Espírito Santo ele começa a habitar dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vos ressuscitará. Você morre para a velha natureza e nasce agora uma nova criação. E agora a Bíblia diz assim que a presença dele não habitaria mais em paredes construídas por mãos humanas, mas agora eu e você seria a morada favorita do Espírito Santo. Agora nós somos templo do Espírito Santo. Dá para você dar uma glória? Sabe o que aconteceu? As pessoas olham para Adão e acham que Jesus fracassou em Adão, que Deus fracassou em Adão, e na verdade não. Eu gosto muito daquela passagem que diz assim que Jesus, ao alvorecer, ao final da tarde, descia para relacionar pessoalmente com Adão e Eva, não é? Talvez naquele grande dia você chegará nos céus, você encontrará com Adão. Já deixa eu falar uma coisa para você, por favor, não tente bater em Adão e Eva, tá? Se fosse eu e você, nós tinha comido até a árvore do jardim. Nós tinha até assado a serpente e comido a serpente também. Não briguem com eles quando chegar lá, ok? Talvez você perguntará para Adão e Eva, como que era todos os dias Deus descer lá no jardim e você tomar um café da tarde com Deus? Ele vai falar, antes de eu responder, eu quero saber para você, como é, você não só simplesmente está face a face com Ele, mas você está com Ele morando em você. A Bíblia diz assim que o profeta maior foi João Batista, da velha aliança. Mas depois haveria uma geração de reis e sacerdotes, que através do poder do Espírito Santo governaria toda a terra. Eu
nós somos privilegiados. Sabe por que nós somos privilegiados? Porque agora nós somos morada do Espírito Santo. Deus não descerá na tua casa às 6 horas da tarde, baterá a porta lá e falar, eu vim tomar um café. Não, não, não. Sabe por quê? Porque Ele já acorda com você. Você vai trabalhar, Ele vai com você. Nos momentos de dificuldades, por mais que você não sinta, você está sentindo raiva, ódio, tristeza, dor, Ele está com você. Esse é o Espírito Santo de Deus. Algumas religiões pregam que Ele é uma força, mas Ele não é simplesmente uma força. Algumas religiões pregam que Ele é um vento, mas Ele não é simplesmente o vento. Algumas religiões pregam que Ele é um fogo, Ele não é simplesmente um fogo. Algumas religiões dizem que Ele é uma pomba, mas Ele não é simplesmente uma pomba. Então quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, Ele é Deus. Atos capítulo 5 diz algo muito interessante. Quem aqui lembra de Ananias e Safira? Nós estávamos já na era da graça. A Bíblia diz assim que o início da igreja primitiva havia comunhão, o partir do pão, o compartilhamento de bens. Ninguém era obrigado a dividir os bens, mas só que eles tinham a cultura de quando aceitavam a Cristo, vendiam seus bens e deixavam nos pés dos apóstolos para que a obra de Deus fosse crescendo. Era a estrutura da época. Ananias e Safira, como você conhece bem a história, vendem um terreno, eles escondem parte do valor, levam parte na igreja e chega diante dos pés do apóstolo Pedro e mentem. E instantaneamente eles são fulminados e caem mortos. E o apóstolo Pedro diz assim, por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Por que vocês mentiram para Deus? E a maior prova que o Espírito Santo é Deus, que ele tem atributos divinos. O que são atributos divinos? São características divinas que distinguem um mortal de um ser imortal, que distinguem de uma pessoa comum para um Deus. E o Espírito Santo, ele é eterno. Dá para se dar glória por isso? Nós conhecemos eterno como uma pessoa que vai durar para sempre. Na verdade, isso não define o que é eterno. Eterno é aquele que nunca nasceu e aquele que nunca morrerá. É que nós, acostumados a uma doutrina de ver pessoas nascendo e morrendo, é muito difícil nós entendermos isso. Mas o Espírito Santo, ele nunca nasceu. Ele também nunca morrerá. Nós somos eternos? Não, mas vamos viver a eternidade. Dá para você dar glória? Deu para você entender a diferença? O Espírito Santo, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares, e ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Quem mais conhece você? A minha mamãe está ali. Ela me gerou, ela cuidou de mim. Eu ficava brabo quando eu levava a Karina, quando nós estávamos começando a namorar lá, que chegava lá, ela começava a contar minhas artes. Quando eu era pequenininho, sabe? Sabe por quê? Porque ela me conhece. Às vezes até hoje eu chego na casa dela, ela bate o olho e me fala, o que está acontecendo? É minha mãe. A minha esposa também me conhece. Acorda comigo, dorme comigo. Você... Existem coisas que você nunca contou nem para sua mãe, nem para seu marido, nem para sua mulher, nem para ninguém. Mas o Espírito Santo sabe dessas coisas porque ele te conhece. Existem coisas que nem você mesmo sabe que está dentro de você, sabia? Talvez lá no seu inconsciente, lá em uma memória esquecida. Existem alguns traumas que você carrega de infância. Talvez por alguns momentos de dificuldades que você passou, traição, decepções, e marcaram a sua alma. E o Espírito Santo conhece. A Bíblia diz que o Espírito Santo não só simplesmente conhece você, mas ele conhece os pensamentos mais profundos do próprio Deus, porque ele é Deus. O objetivo dessa ministração hoje é você sair daqui entendendo que você não é inútil.
O motivo dessa ministração é você saindo daqui hoje, em nome de Jesus, entendendo que você é muito importante. Porque o que você carrega dentro de você, dinheiro não pode comprar. O que você carrega dentro de você, influência, não pode comprar. O que você carrega dentro de você pode transformar não só simplesmente a vida das pessoas, mas pode transformar ambientes. O que você carrega dentro de você, o Espírito Santo que está dentro de você, ele é todo poderoso e ele pode transformar qualquer coisa. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele tem sentimentos. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a quais fostes selados. Se ele tem sentimentos, é porque ele tem um intelecto, é porque ele entende, é porque ele compreende, é porque ele pensa, é porque ele tem uma definição própria, ou seja, ele é Deus. Acho que isso fechou para você, amém? Deu para ficar bem claro. E sabe de uma coisa interessante? Nós acostumamos, como crentes pentecostais, canela de fogo, glória, amém? Vê o Espírito Santo só em Atos capítulo 2. Mas o Espírito Santo, ele não aparece a primeira vez na Bíblia só em Atos capítulo 2. Você sabia que o Espírito Santo está lá no início? Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lá na construção do universo, o Espírito Santo, ele estava presente, cumprindo a voz de Deus. Amém? Deus falava, haja luz, e o Espírito Santo produzia luz. Haja terra, o Espírito Santo produzia terra. Amém? Quando Deus sopra, faz o homem, forma o homem do barro. Quando Deus sopra nas narinas do homem, a Bíblia diz assim que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus não parece um indianozinho, baixinho, barbudo, narizudinho como eu, não. Não tem a ver com aparência, tem a ver com característica que nós temos, um ser inteligente, um ser espiritual. E quando Deus sopra na narina de Adão, ali ele sopra o Espírito Santo, e esse Espírito que traz vida para você. Na velha aliança há uma diferença. Eles ainda não haviam nascido de novo. Então, se eles não nasciam de novo, a presença do Espírito Santo não poderia habitar dentro deles. A Bíblia diz assim, que a presença de Deus concentrava-se dentro do tabernáculo, do templo, lá no Santo dos Santos, onde somente o sacerdote, o sumo sacerdote poderia entrar, e lá eles realizavam um sacrifício. E se o sacerdote ele entrasse em pecado, ele morreria instantaneamente. Na roupa sacerdotal, havia romãs que eram como sinos, e eles amarravam uma corda no pé do sacerdote, e o sacerdote entrava. Se ele tivesse uma vida santa, enquanto ele estava lá dentro, que ele passava o dia todo sacrificando, estava escutando barulho. Se parasse o barulho do sino, significava que ele estava em pecado e que já havia morrido. Era só puxar a corda para trazer o cadáver. A Bíblia diz assim que a unção do Espírito Santo vinha em poucos momentos sobre reis, sacerdotes e profetas, em alguns em casos específicos. A primeira vez que o poder do Espírito Santo vem sobre uma pessoa, você sabia que foi lá em Êxodo? Dá para você dar um glória aí? E esse poder do Espírito Santo vem sobre a vida de Bezalel. Bezalel foi um homem escolhido para fazer o tabernáculo junto com Moisés. E Bezalel recebeu o poder do Espírito Santo. Eu quero que você entenda a diferença. A presença do Espírito Santo habita dentro de você. O poder do Espírito Santo, ele vem sobre você e te capacita a fazer algo sobrenatural que você era incapaz de fazer na sua capacitação humana. Nós falaremos melhor sobre isso nos próximos cultos. E veio sobre o Bezalel o poder do Espírito Santo, e habilitou o Bezalel a fazer o candelabro, todos os aparatos do templo, exatamente no modelo celestial.
Aí nós vemos um pouco mais para frente que o poder do Espírito Santo, quando Moisés impõe as mãos, porque cresceu muito o número de egípcios e Moisés estava ficando doido para aconselhar todo mundo, era muita gente para aconselhar. Deus fala com ele: Moisés, separa 60, impõe as mãos e meu poder virá sobre eles, e eu os capacitarei para aconselharem como você aconselha. E foi exatamente o que aconteceu. Nós vemos o poder do Espírito Santo vindo sobre Davi em alguns momentos. Nós vemos o poder do Espírito Santo agindo sobre o profeta, como aconteceu com o profeta Elias, quando ele se reúne com os 400 profetas de Baal, e Deus faz com que caia fogo do céu e consome todos os holocaustos, e mata também os 400 profetas, que eram falsos profetas. E o Espírito Santo agia dessa forma na velha aliança, mas nunca habitando dentro. Nunca habitando dentro. Aí vem a nova aliança. E nós nos tornamos agora templo do Espírito Santo. E nós já estamos caminhando para o final. Voltando em João capítulo 14. Jesus diz àqueles 12 discípulos que estavam preocupados: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei a vocês o Espírito Santo, o outro Consolador. Sabe uma das principais funções de Jesus? Uma das principais funções de Jesus foi consolar o homem. A palavra consolador que é usado nesse contexto é paracleto no grego original. Paracleto significa consolador, mas não é um consolador como muitas vezes nós imaginamos. Nós conhecemos consolador como quando alguém está triste, você chega, você dá um abraço, você fala para essa pessoa: não fica triste, as coisas vão mudar, não é assim? Mas esse consolador não tem a ver simplesmente como um motivador, mas tem a ver com um direcionador. Quando Jesus fala outro consolador, porque ele também foi o consolador. E como que ele consolou o homem? Ele levantou o homem novamente à vida. O mesmo ministério que Jesus executou é o ministério do Espírito Santo que executa hoje. E eu vou te provar isso. A Bíblia diz assim, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é ser um consolador. O termo consolador era usado na época de uma função do exército grego. Todos os soldados, quando eles iam para a guerra, eles vestiam aquela armadura romana que está descrita em Efésios capítulo 6, versículo 10, e eles iam marchando frente. E os consoladores, os paracletos, iam junto do lado, e eles iam motivando os soldados que estavam indo para a guerra. Imagine você indo para uma guerra, e a guerra da época era um pouco mais intensa que a guerra de hoje. A guerra da época, todo mundo se encontrava no campo de batalha, ou você matava, ou você morria. Eles saberiam que eles voltariam vivos se tivesse ganhado a batalha, mas se não ganhasse a batalha, eles morreriam. Para que eles fossem motivados, para que eles fossem totalmente empolgados, para que eles fossem com convicção da vitória. Escute isso, o Espírito Santo é aquele que dá convicção da vitória. Existiam os paraquetos. E os paracletos iam do lado falando assim para eles, lembrando eles: lembra a batalha lá do passado que você matou todos os seus inimigos? Essa não vai ser diferente, você também vai vencer. Paracleto, nós entendemos muitas coisas. A primeira coisa que nós entendemos é aquele que te acompanhará a todo momento. E a batalha comendo, e o paracleto gritando: você vai vencer. Os inimigos vindo e o paracleto gritando: não se preocupe, você venceu no passado, você vencerá hoje. Sabe, meu querido, sabe quem é o Espírito Santo? É aquele que está com você a todo momento, falando para você, falando no teu coração: não se preocupe, você venceu no passado, você vencerá também hoje. Glória a Deus. Você é a morada favorita do Espírito Santo. Jesus, se ele tivesse continuado o ministério, a igreja não teria crescido como cresceu. Porque era necessário, Jesus disse assim: é necessário que o outro Consolador venha.
Imagine hoje, se fosse para você cultuar, se o Espírito Santo não tivesse vindo, você tinha que pegar um avião, ir para Israel, esperar numa fila talvez de anos, para um dia você chegar perto de Jesus. Porque Jesus ele estava em um corpo. Por isso que ele disse que era necessário que ele fosse, porque agora nós estamos aqui, o Espírito Santo está aqui. Existe hoje, talvez, milhares de igrejas fazendo culto nesse mesmo horário. Só em Ourinhos, dezenas de igrejas cultuando um domingo à noite. E o Espírito Santo também está agindo lá. A palavra quem preparou antes mesmo de nós estarmos aqui foi o Espírito Santo. E ele preparou a mesma palavra para um ministério aqui, um ministério ali, um ministério lá. Ou seja, depois que o Espírito Santo vem, nós vemos em Atos 2, através de uma ministração de Pedro, mais de 3.000 pessoas aceitam a Jesus. E começa a igreja de Cristo ser formada. E o Espírito Santo começa a operar milagres. Pessoas são salvas, pessoas são transformadas, pessoas são libertas. E o Evangelho se torna o maior projeto já conhecido em todo o universo. E você faz parte desse projeto. Eu quero que você se coloque em pé agora em nome de Jesus. Eu quero que você nesse momento curve a sua cabeça, feche seus olhos. Comece a glorificar ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida.